Você sabe o que é produção cultural? Hoje nós vamos navegar por esse universo lúdico, criativo, que com certeza você vai se apaixonar. A produção cultural é toda atividade voltada à promoção de ações para o desenvolvimento artístico, cultural e educacional, como espetáculos musicais, teatrais e de dança, exposições, feiras, festivais, produção de audiovisual, literatura e preservação do patrimônio. Você viu como é que é muito dinâmico? Você viu que um produtor cultural ele não é alguém formatado? O produtor cultural é alguém que vai além dos seus pensamentos. O produtor cultural é alguém que viaja. O produtor cultural não tem compatibilidade com o universo parado. O universo dele está sempre em movimento. E essa a realidade da minha verdadeira paixão por essa produção. Vamos falar um pouquinho sobre as atribuições do profissional de produção cultural. Trabalhar com produção cultural exige uma série de atribuições e valores, já que as ações beneficiam populações inteiras. Olha que interessante isso. Eu estava lendo esse texto e eu pensei sobre isso. O produtor cultural, ele trabalhar nesse setor, ele beneficia não só uma cidade, um local, um bairro, mas populações inteiras. Todo movimento cultural traz impacto à sociedade. E trabalhar como produtor cultural é algo tão dinâmico, né, que você vai trazer um impacto à sociedade e, ao mesmo tempo, esse impacto vai voltar para você. Porque a culminância de um projeto, de um trabalho, ele traz como se fosse um parto de um filho. Eu costumo dizer isso dentro dos locais meus de trabalho, com as minhas equipes, que quando estamos sentados e observando um espetáculo que foi gerido por nós, produtores culturais, é o sentimento de mãe ou de pai, porque vemos algo que nós produzimos dentro de nós, gerado ali para toda uma multidão. Então, olha que impactante é essa profissão. As principais atribuições são compreender o conceito da cultura e trabalhar por essa difusão. Então, a gente precisa entender o que é cultura. A cultura é algo que traz impacto, ou na realidade é a característica de um grupo, de uma sociedade, seja suas crenças, isso é cultura. E quando a gente trabalha dentro desse ambiente como produtor cultural, a nossa meta é difundir a cultura. É difundir aquele trabalho que nós estamos fazendo. E o que seria difundir? É fazer com que aquilo se torne conhecido para o maior número de pessoas. Conhecer os diferentes tipos de equipamentos culturais. Então, na realidade, os equipamentos e aparelhos culturais. Você precisa conhecer teatros, centros culturais, museus, escolas, institutos e tantos outros que existem. Arenas e rodas de conversa, né? Institutos mesmo que recebem os produtores culturais para ampliar naquela região o seu trabalho e difundir a cultura. Preservar a memória cultural e histórica, por exemplo, ao trabalhar com a gestão de museus. Por quê? Os museus eles preservam a história de um lugar, de um povo, da sociedade, a história que está ali naquela região. E quem trabalha no museu tem a função de preservar aquele patrimônio. O museu também é um lugar onde se reúnem estudiosos para descobrir coisas mais interessantes ou mais intensas voltadas para um determinado povo, né? Os antropólogos, né? Alguns estudiosos, cientistas. O museu também serve como lugar acadêmico. Isso é muito interessante no mundo do produtor cultural. Conhecer as manifestações artísticas e as manifestações artísticas no geral. O texto aqui está propondo ter conhecimento geral sobre diversas manifestações artísticas. Mas eu trago um conselho muito interessante. Você precisa começar conhecendo sobre a região que você atua. Quais são as manifestações artísticas desde o início da história desse local. Então, isso é muito interessante saber e logo ao findar desse nosso workshop eu vou contar algumas das minhas experiências e ela fala muito sobre isso, movimento artístico, cultural dentro do lugar que nós estamos inseridos.
E falando um pouco mais, planejar, né, ações culturais criativas para a formação de público. Por isso que é interessante você conhecer a história daquela região, a história do lugar que você está inserido, porque para você fazer qualquer tipo de projeto, para você aplicar qualquer tipo de atividade cultural que você tenha sucesso na formação de plateia ou na formação de público, o seu projeto ou a sua atividade precisa estar alinhada com a cultura daquele povo. Então, assim, você vê que é interessante que o texto nos convida primeiro a conhecer e depois fazer um trabalho de dinâmico que traga uma formação de plateia interessante para determinado projeto que vai ser apresentado, ok? Eu acho que até aí, né, eu falo um pouco rápido, mas eu acho que dá para a gente entender um pouco sobre isso que nós estamos falando. Elaborar projetos para captação de recursos por meio das leis de incentivo, à cultura, né? Uma delas, que é a mais conhecida, é a Lei Rouanet. Cada estado, cada município tem aí seus movimentos, né, de leis de incentivo à cultura, mas a mais propagada é a Lei Rouanet. Tem também os editais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vivido um tempo muito favorável, né, os produtores culturais, com os editais, com as leis, com o ISS, que também é uma lei, né, de incentivo à cultura, e a gente tem vivido um tempo muito favorável, porém, não nesse vídeo, em outro vídeo, né, numa próxima oportunidade, nós vamos falar um pouquinho sobre as leis de incentivo à cultura e de como você precisa estar apto para vivê-las. Porque, na realidade, as leis existem, mas o produtor cultural precisa ter um modelo, ou, na realidade, não uma questão de modelo, mas sim uma questão de preparo, a sua empresa, o seu nome, a sua parte burocrática, a sua vida burocrática precisa estar ok para que você possa viver, né, na realidade, essa experiência de ter um projeto captado, né? Então, a gente vai falar isso. Isso é muito importante e interessante para um produtor cultural, para quem vive da arte e da cultura. Maravilha? Entender os processos e administrar as necessidades de cada projeto. Cada projeto é como um filho. Cada projeto tem uma característica, tem um público-alvo, cada projeto tem uma linguagem, cada projeto tem uma fala, e é muito importante você ter pertencimento sobre o projeto que você está atuando, para que você possa não só divulgá-lo, difundi-lo de uma forma que traga um impacto, que é desejado, porque todo projeto tem início, meio e fim, e o fim é uma resposta favorável. Então, para que você tenha essa resposta favorável, é interessante, no início desse projeto, você ter grande conhecimento sobre ele. E aí, ele vai funcionar de uma forma mais redonda, vamos dizer assim, e aí, ao final, você vai colher os frutos daquilo que você está esperando. Conhecimento e entender o processo é muito importante para um produtor cultural. Aí, vamos lá. Onde trabalhar com produção cultural? Aí a gente vai para um mundo bem amplo. Como que a gente pode explorar esses lugares? Por exemplo, a produção de eventos. Como produtor cultural, você poderá participar de todas as etapas de um evento. Como eu falei, pré-produção, execução e pós-produção. Alguns exemplos são turnês de shows, concertos, espetáculos de dança e teatro, feiras, festivais, exposições, congressos, atividades esportivas, entre tantos outros, né? Então, assim, o universo da cultura, do produtor cultural, ele é muito amplo. Ele não para, ele não tem um limite. Em todo o setor, né, criativo ou não, existe uma porta aberta para um produtor cultural. Então, é muito legal você estar cada vez mais se ampliando em relação aos seus conhecimentos para que você possa ser um profissional requisitado e aonde tenha sempre portas abertas para você. Trabalhar o seu currículo, trabalhar seu portfólio. O portfólio de um produtor cultural é algo muito importante. Toda atuação que você faz, é necessário que você registre isso para que você possa adquirir aquele documento, porque cada registro é um documento. Porque você possa provar a sua expertise e experiência nesse setor, entendeu? Vamos lá. Produção do audiovisual. Audiovisual é algo muito amplo também nesse setor. A gente vai falar aqui
sobre algumas coisinhas, mas você vai ver quando a gente começa a falar, a sua mente vai abrir. A produção do audiovisual é um campo muito forte para a cultura, como eu havia iniciado. Filmes, documentários, podcasts, audiolivros, programas de TV, websites são alguns dos produtos que o produtor cultural pode desenvolver. Então, pensa bem num setor, vamos levar a nossa mente para um set de filmagem de um cinema. Quantos produtores de audiovisual a gente tem nesse set de filmagem? A grande parte ali trabalha audiovisual, até porque o cinema já é o audiovisual, é uma construção de audiovisual. Então, o audiovisual tem uma força muito grande dentro do departamento de produção cultural. Então, ela pode muito bem ser explorada. Eu não conheço muito sobre a cultura, mas eu trabalho com audiovisual, eu trabalho com as redes sociais, as mídias sociais. Se você é um profissional dessa área, a cultura é um caminho muito amplo para você. Então, eu acredito que esse vídeo ele vai começar a fazer você pensar de uma forma mais dinâmica, de uma forma de possibilidades, né? A gestão de equipamentos culturais é um outro ambiente. Na gestão de equipamentos culturais, o produtor cultural atua como administrador dos espaços e das atividades ocorridas ali. Para ficar mais claro, veja alguns exemplos de entidades culturais e educacionais brasileiras. Na realidade, aqui o autor ele cita, né, alguns lugares que são aparelhos culturais, né, ou equipamentos culturais, tipo o SESC, o SESI, os teatros da sua cidade, os museus. Eu mesmo sou gestora de um espaço que ele é um cine-teatro e aqui existe uma série de atividades culturais dentro desse contexto de cine-teatro. A gente passa filmes, a gente tem peças de teatro. Nós temos aqui também uma companhia de dança, no qual eu também sou diretora dela e produtora dessa companhia. Temos também equipamentos de leitura, como uma biblioteca. Então, em tudo isso, eu sou gestora nesse lugar. Então, assim, qual seria o fim do produtor cultural? Não existe. O produtor cultural é uma das carreiras promissoras mais intensas nos novos tempos. O produtor cultural, depois da tecnologia, depois que o celular se tornou a principal ferramenta de comunicação, o produtor cultural está em grande ascensão, né? Então, há grandes possibilidades de se manter no mercado como produtor cultural nas suas diversas áreas. A captação de recursos e o marketing cultural. A gente não vai falar muito hoje sobre captação de recursos ou até mesmo projetos incentivados, mas vou dar aqui uma compilada e eu tenho certeza que no próximo vídeo nós vamos fazer isso de uma forma mais intensa para que você possa entender esse processo, que é burocrático, é complexo, porém não é tão difícil assim, é totalmente possível e pertinente o produtor cultural administrar, né, o seu projeto e também o seu recurso. Vamos lá, captação de recursos e marketing cultural. A captação de recursos junto ao setor público e privado também é uma outra atividade importante do produtor cultural. Consiste na apresentação de projetos, gestão de recursos e realização do marketing cultural, para que as marcas participem e recebam o apoio, né, os benefícios do apoio financeiro. Publicidade, peças publicitárias, gestão de redes sociais e outras contrapartidas. É isso que, na realidade, a gente está falando aqui. E nós falamos lá quando citamos as leis. Você precisa entender o seu projeto. Você precisa conhecer o seu projeto, como foi falado. Escrevê-lo e ver ali, na realidade, a necessidade dele em determinado espaço ou região que você vai atuar. A partir daí, você vai para o primeiro obstáculo, ou, na realidade, para a primeira conquista, que eu prefiro ser muito mais positiva do que colocar palavras que vão te deixar, talvez, um pouco desanimado. Não, é possível para todo mundo. Você vai para a sua primeira conquista. Qual é? Adequar o seu projeto às leis de incentivo à cultura.
Conseguiu adequação? Maravilhoso. É o passo positivo que você precisa. E aí você começa o segundo passo, buscar o patrocinador. O que é isso? A captação de recursos. Você vai fazer várias reuniões com vários empresários, né, de grandes redes, médias redes, pequenas redes de alimentos, de manutenção, não sei qual seria o segmento que poderia apoiar o seu projeto. Por isso que você precisa conhecê-lo, para ver qual a melhor empresa, na realidade, qual a empresa, não a melhor empresa não, qual a empresa que vai se adequar ao seu projeto, que é interessante para ela, porque isso é o setor de marketing da empresa que decide. Porque é muito interessante para uma empresa ter o nome dela associado a um projeto social, um projeto cultural, porque isso traz valores a esta empresa, né? Então, assim, você precisa fazer esse desenho da importância do teu projeto, romper, né, lá no desafio com as leis de incentivo. Rompendo, vem a captação de recursos. Aí, claro que logo em seguida vem a execução e mais à frente ainda a prestação de contas. Então, num momento mais propício, ou na realidade no próximo vídeo, nós vamos falar somente sobre isso, a economia criativa, a captação de recurso, a gestão de um projeto, a adequação às leis de incentivo. Então, assim, eu espero muito ter contribuído com você com essas informações, com essas expertise, que é a minha vivência, né? E eu queria falar um pouco da minha história, para que você possa entender aquilo que eu estou falando, que eu tenho propriedade para falar para você. E eu tenho certeza que ao me apresentar com a minha história para você, você também vai ter algo em comum e vai dizer, ah, tá, eu já sou da área da produção cultural há muito tempo, que foi assim que eu descobri a minha área, ok? Então, nós falamos ali um pouco sobre o profissional, né? Sobre a produção cultural em si, sobre o profissional dessa área, né? O produtor cultural, que é o meu caso. E eu gosto muito de compartilhar a minha experiência, como eu descobri essa profissão na minha vida. Quando eu era criança, né, bem novinha, eu comecei a participar de movimentos culturais da minha região, né? Eu sou nascida e criada na cidade do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aqui a gente tem alguns costumes, e antes esses costumes eram bem intensos. E na escola que eu estudava tinha banda de fanfarra, né? E eu participei ali em diversos setores, né? Toquei tarô, toquei prato, toquei lira, carreguei bandeira. Nunca dancei porque a dança não era muito a minha área, mas eu era apaixonada por aquilo ali e eu não entendia porque eu ficava em tantos movimentos. Toda vez eu queria algo novo, algo diferente. E por muitos anos, não sei precisar quantos anos, mas foram muitos anos, né? Principalmente o meu primeiro ano escolar, né? Primeira fase, eu participei ali ativamente dos desfiles. E eu acho que é interessante que eu era apaixonada pelos ensaios, o pré, né? O durante e o pós. É exatamente a compilação de uma produção cultural. Então eu era apaixonada pelos ensaios, eu gostava, não faltava ensaio nenhum. A gente ensaiava dentro da quadra da escola. E às vezes, quando a gente estava perto do desfile, a gente ia ensaiar na rua para ter mais ou menos a dimensão, né, do que a gente ia fazer, né, fora da escola. E no dia ficava aquela aflição, aquele frisson em todo mundo, porque eram campeonatos. A gente sempre queria ganhar, né, claro. Mas assim, o que na realidade era mais interessante era todo aquele envolvimento que aquela atividade, na realidade, que aquele movimento trazia para nós. Então ali já começou a me afirmar de certa forma dentro do ambiente cultural. Paralelo a isso, eu também participava dos arraiais, né, que acontece aqui os festivos, né, os festejos juninos da nossa região, que na nossa região aqui é muito intenso. E a ideia dentro desse ambiente é transformar, não importa se é um bairro grande, se é uma cidade grande, mas transformar aquele movimento em festas do interior, né? Por isso que as roupas são chamadas de caipira, porque na realidade são referências, festas do interior, e eram festas que na realidade ficaram muito na minha memória afetiva. Eu tenho muito orgulho de ter participado disso e para mim trouxe
fortalecimento cultural para a minha vida. E eu participei de várias e diversas formas, dentro também dos desfiles, na realidade, das apresentações das festas juninas, das quadrilhas juninas, chamadas assim. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, como eu passeei, né, lá nas bandas de fanfarra por vários setores, nos festejos juninos não foi diferente nas quadrilhas. Eu fui sinhazinha, fui dama, dama de preto. Cada ano tem uma novidade e eu sempre queria participar de forma diferente, dinâmica. E eu participava dos ensaios da mesma forma, os ensaios, né? E a gente saía para concorrer com outras quadrilhas. Nós também participávamos dentro da festa do nosso próprio bairro. Então isso trouxe para mim um fortalecimento cultural, né? Eu sempre fui apaixonada por música, toda a minha vida ela tem uma trilha sonora, então música mexe muito comigo. Sempre gostei de ouvir cantores não só brasileiros, mas americanos, norte-americanos, né, europeus. Então, assim, eu sempre fui envolvida com música, né? Minha vida, de certa forma, tem essa regência. E isso acabou entrando dentro da minha casa, eu e os meus filhos hoje, né? Eu sou casada com músico, sou casada com um arte educador, e meus filhos são musicistas também, dançarinos. Então, assim, você vê qual o impacto que a arte traz dentro da sua casa, da sua família. E para mim isso é uma realidade, né, constante. E também o carnaval, de certa forma, eu fui sempre inserida nesse ambiente, porque minha mãe sempre foi alguém amante de carnaval. Isso já vem da construção também do meu avô, que era ritmista em escola de samba. E o meu grande despertar foi quando eu comecei, que abriu-se uma oportunidade para eu trabalhar como produtora cultural em uma escola de samba mirim. E ali eu fui ver que, na realidade, toda essa minha dinâmica de infância, que transitava, né, pela banda de fanfarra, pela quadrilha, de festa junina, toda essa minha vontade de cada vez estar em um momento diferente, já estava me mostrando que eu era uma produtora cultural. Porque o produtor cultural, ele é alguém em atividade constante, ele não consegue parar. Né? Quem é produtor cultural e vê esse vídeo vai entender o que eu estou falando. O produtor cultural, ele tem sede de atividade. Um lugar de paralisia trava, né, o produtor cultural. O produtor cultural é alguém dinâmico, é alguém que tem soluções para diversos problemas, é alguém que está 1, 2 toda hora. Então, assim, quando eu entrei no ambiente de carnaval, eu me descobri. E ali eu me despertei um amor por essa arte, né? E o mais interessante de tudo é quando você vive em um ambiente e quando você está de fora, você pensa, o carnaval. Aí eu pensava, os ensaios, as atividades, pré, durante, o pós. Não, foi muito além. Foi muito além para mim. Eu estava atuando dentro de escolas, produzindo dentro de escolas, dentro de empresas, né? A escola aqui, na realidade, é a Pimpolhos da Grande Rio, a escola mirim aqui do Rio de Janeiro, mais bem localizada, na realidade, na cidade, no centro de Duque de Caxias. Ela é uma ONG também, então ela vivia a cultura, ela vive, né, a cultura o ano todo. E aquilo ali foi trazendo para mim uma vida intensa, a qual eu sempre desejei desde criança. Então, o despertar da cultura traz para você um dinamismo que talvez outros lugares não vão trazer. E aí eu aprendi a amar a produção cultural. Então, o meu despertar, o meu insight, na realidade, o meu feeling foi mais aprimorado dentro do setor do carnaval. Ali eu tive várias e diversas experiências, sou muito grata ao que eu vivi ali, e a partir dali outras coisas aconteceram. Hoje, como eu já disse, sou gestora de um espaço de cultura, sou também produtora cultural e dirijo também uma companhia de dança. Isso para mim é algo que movimenta a minha vida. Quando eu vejo cada movimento dos dançarinos que estão ali, que na realidade não foi eu que criei, porque eu não sou coreógrafa, mas eu tô ali, quando eu vejo, é como aquela primeira sensação que eu falei aqui para vocês, como se tivesse um filho nascendo. Então, mexe muito com as minhas emoções, é o meu lugar de desenvolvimento, de desenvolver pessoas. Falar sobre a cultura para mim é falar de algo que eu sou muito apaixonada. Então, eu espero muito que a minha fala
contribua para que você desperte esse ambiente. Se você ainda tem dúvidas que esse ambiente é o seu ambiente, se você ainda tem dúvidas aonde procurar, como se encontrar, ouça o meu vídeo, veja o meu vídeo e pense, olhe para você. Porque se você já desejou, nem que seja um pouquinho, viver da arte e da cultura, é porque ela está aí gritando dentro de você. Então, que você tenha sucesso. Quero agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, governo do Estado, por nos dar essa oportunidade de fala, de troca. Então, nessa tarde ou nessa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, eu quero te desejar boa sorte e que você seja alguém grande e que você possa difundir a arte e a cultura, não só onde você mora, mas em todo o território brasileiro e, quiçá, fora do país. Sucesso aí para todos. Obrigada. Mano, na carreira de produtor, né, cultural, dentro do setor da cultura, que você possa ter aproveitado bastante tudo que foi informado aqui. Nós fizemos esse vídeo para poder difundir de uma forma mais ampla essas informações, porém nós tivemos aqui também alguns jovens ao vivo presencial que puderam, né, ter essa experiência, essa troca, conhecendo um pouco mais desse setor cultural, jovens que já trabalham dentro desse setor, mas na realidade acham que só estavam vivendo o entretenimento. Eles puderam entender quão grandes são as possibilidades dentro do ambiente, né, da produção cultural, e foi muito boa essa troca. Eu quero agradecer muito a Secretaria de Cultura, de Estado e Economia Criativa, né, do Rio de Janeiro, por dar essa possibilidade de fala, de troca. Sabemos que o setor cultural, ele sempre foi um setor de ambiente difícil, de resistência, porém, já de algum tempo para cá, nós temos visto um abraço, né, da Secretaria de Cultura, né, juntamente com a secretária, nesse lugar, nesse ambiente. O produtor cultural tem sido abraçado, apoiado a difundir a cultura e a arte, né, porque cultura e a arte são vida, né, e como eu falei aqui no meu relato, eu venho desde criança nesse ambiente. E aí chega um momento que eu descubro que essa é a minha real profissão, esse é o lugar onde eu me encontrei, e ver que tem pessoas, principalmente no poder público, que nos apoiam a fazer aquilo que está fervendo dentro de nós, é muito gratificante. Então, que cada um que assistiu esse vídeo possa sair daqui alimentado por isso e possa refletir mais sobre esse setor, investir em conhecimento, investir em explorar, né, essa área. E mais uma vez agradecendo aí ao governo, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a secretária Daniele, né, que está aí sempre com a gente, nos apoiando. Quero agradecer também a R Rosa, que é a empresa que me faz, né, viver novas experiências nesse setor, difundindo a arte e a cultura, e a partir daí eu conheço tantas outras formas de falar de cultura, né? Me trouxe grandes possibilidades. Eu quero agradecer muito, agradeço também a minha mãe, que é um apoio que eu tenho desde sempre, como eu falei, foi ela que me inseriu nesse ambiente, ao meu esposo, também quero agradecer porque é quem me apoia, minha família, os meus filhos. Então, assim, nesse momento eu quero muito ser grata e que esse vídeo venha contribuir, né, para que você possa, na minha experiência, na minha expertise, você possa desenvolver a sua. E até o próximo vídeo.